Fala galera, começando aqui mais um Explica aí Pastor, e nesse dia nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. A batalha espiritual na nossa mente. Isso é muito interessante porque isso a cada dia que passa, irmãos, está crescendo. E nós temos que estar amparados perante o que o Senhor deixa-nos como ensinamento para nós não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero deixar é no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo 11, que diz assim, ó: Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Batalha espiritual. Mas antes de começar falando sobre batalha espiritual, meus irmãos, conta-se uma história que certa vez um menino se aproximou do seu avô e disse assim: Olha, vovô, eu percebo que dentro de mim existe um lobo e existe uma ovelha. E qual dos dois vão crescer? Dentro do meu coraçãozinho existe um lobo e uma ovelha. E aí o avô responde: vai crescer aquele que você alimentar mais. E é bem isso a batalha espiritual, irmãos. A batalha espiritual é dessa forma. Dentro de nós habita uma ovelha e dentro de nós habita um lobo. E aquele que nós alimentarmos é o que vai reinar sobre nós. Como nós vamos alimentar o lobo? Com os pecados. E como nós vamos alimentar as ovelhas? Com a santificação. E o diabo, ele é astuto e ele age silenciosamente para desviar o nosso coração, para dominar a nossa mente. Mas eu louvo a Deus porque a cada dia que passa nós temos visto que nós não estamos querendo alimentar o lobo, mas queremos a cada dia alimentar a ovelha, e assim sermos santificados a cada dia que passa. Mas isso é muito interessante, irmãos, porque a batalha espiritual realmente é vivida e é uma grande guerra que nós estamos vivendo. Não é algo normal, é uma grande guerra que nós estamos vivendo. Mas nós temos a possibilidade de vencer pela palavra de Deus. Assim é com todos os cristãos, irmãos. Não adianta dizer assim: eu não tenho batalha espiritual. Não. A partir do momento que você se voluntaria a fazer parte do exército de Cristo, você já luta uma grande batalha espiritual. Porque você entra na guerra. E Satanás e o mundo, eles vão lutar a cada dia que passa para te destruírem. Por isso a Bíblia vai nos deixar que nós devemos vestir, como o texto diz, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. O diabo vai tentar de todas as formas colocar armadilhas para nós cairmos com ela. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque nós podemos sair dessas batalhas. Não, isso não quer dizer que nós vamos remover as batalhas. Não, é o oposto disso. Nós vamos batalhar e nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Isso é muito interessante porque a batalha começa a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus. E essa batalha é uma batalha invisível. É uma batalha invisível, mas nós somos um bom soldado de Cristo. E o bom soldado de Cristo, ele sabe que ele está numa grande guerra. E ele não tem que tentar levantar a bandeira de paz, porque Satanás não quer paz, Satanás quer destruição. Mas nós podemos louvar ao Senhor, porque o inimigo da nossa vida, da nossa mente, Satanás, ele está no campo de batalha. Ele vai nos tentar tomar, ele vai tentar tomar posse da nossa mente, tentar dominar toda a estrutura. Mas nós não vamos deixar o lobo se alimentar.
nós vamos deixar a ovelha se alimentar, porque nós vamos nos alimentar da santa e poderosa palavra de Deus. Existem forças hostis que operam a cada dia que passa para nós cairmos nas ciladas do inimigo, mas eu louvo a Deus porque as ciladas do inimigo não vai nos derrubar. É uma grande verdade, irmãos, que a batalha espiritual, a expressão em si batalha espiritual, não é algo bíblico. Ela não está escrito na Bíblia, batalha espiritual. Mas nós podemos pensar que uma batalha espiritual que tenta dominar a nossa mente é os conflitos da vida cristã. Todos nós passamos conflitos na nossa vida cristã. E nós temos que pensar que nós estamos enfrentando isto porque Satanás e os seus anjos, eles querem dia após dia nos derrubar, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, seja na igreja do Senhor, seja no íntimo do nosso coração. Em qualquer momento, irmãos, Satanás vai tentar nos destruir, mas eu louvo a Deus. Eu glorifico a Deus porque o Senhor está nos fortalecendo e nós não vamos cair na cilada do inimigo. Porque a batalha espiritual, irmãos, é uma guerra universal. É uma guerra entre Deus e Satanás. Satanás quer destruir os filhos de Deus. E é uma batalha invisível, travada no domínio espiritual, mas alimentada no domínio físico, visível. Ou seja, meus irmãos, é uma batalha travada espiritualmente, mas ela é alimentada no domínio visível e físico. Isso leva-nos a pensar o seguinte: olha, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Por que toda a armadura, meus irmãos? Porque a armadura que Deus nos dá, ela é completa. Ela completa a nossa cabeça, o nosso tronco e as nossas pernas e não deixa nenhum dos espaços do nosso corpo em vulnerabilidade a Satanás. Satanás, ele quer nos destruir. Por isso que a Bíblia fala, e é muito interessante nós pensarmos que a candeia do nosso corpo é os olhos. E nós temos que pensar: Deus, dirige os meus olhos, para que os meus olhos não se contaminem, para que eu não me contamine, porque tudo aquilo que eu enxergo, irmãos, pode alimentar a ovelha ou pode alimentar o lobo. E se aquilo começar a alimentar o lobo e a minha mente começar a ser perdida, a batalha invisível está sendo ganha por Satanás. Mas se nós não também devemos ser alienados, como muitos hoje em dia fazem. As pessoas passam e ao invés dele ser uma pessoa educada, uma pessoa que age com sabedoria, ele já sai gritando: sai em nome de Jesus, tá amarrado, Satanás. Isso é extremamente errado, irmãos. Nós somos sábios. Nós somos filhos de Deus e nós temos que ter sabedoria, porque é o nosso testemunho que vai ganhar vidas, é as nossas ações no dia a dia, nos conflitos do dia a dia, que vai nos mostrar às pessoas que estão ao nosso redor que nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, Efésios, ele vai nos trazer esse texto clássico de uma batalha espiritual. E nós poderíamos até pensar que esse é um manual do campo. Olha, pega esse manual aqui, estuda e vai para o campo para que você possa saber como agir na prática. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele é muito interessante. Paulo ali em Éfeso, ele tem uma grande batalha ali naquele lugar. Se você ler o texto de Éfeso, você vai ver que ali os demônios literalmente estavam às portas. Estavam ali dominando aquele lugar. Mas, irmãos, Deus usou o homem de Deus, Paulo, para lhe mostrar que uma batalha espiritual pode ser vencida no nome do Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, leva-nos a entender o seguinte: muitos cristãos em Éfeso estavam impregnados no ocultismo, estavam impregnados na adoração.
A mente deles estava literalmente cauterizada. Ali era alimentado o lobo por falta do conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que o conhecimento não nos leva à destruição, porque a Bíblia vai nos dizer que por faltar conhecimento, por as pessoas não querem, as pessoas que não querem conhecer a Deus vão à destruição. Mas aqueles que querem conhecer e prosseguir ao Senhor, elas são libertas, elas são salvas, elas são transformadas, elas não alimentam mais o lobo e sim alimentam a ovelha, porque a mente está sendo transformada, está havendo uma metanoia, ou seja, uma transformação de mente, e a nossa mente não vai começar a pensar mais em coisas que não agrada a Deus. E se as coisas virem ao nosso encontro, nós vamos ter a palavra do Senhor como antídoto para a nossa vida, como um colírio para os nossos olhos, para nós usarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo, irmãos, o mundo invisível, ele é real. Muitos acham que ele não é real, mas eu quero dizer algo. O mundo invisível, ele é real. Ele está cheio de terroristas demoníacos querendo nos tragar, querendo nos derrubar, querendo amarrar sobre nós bombas e nós mesmos nos destruirmos. Mas eu glorifico ao Senhor que todos esses, que se a gente ler ali de Efésios 10 ao 18, vão haver muita palavra contra, mas este contra não vai sobressair sobre a nossa vida, porque, irmãos, nós vamos combater o bom combate e nós vamos glorificar ao santo nome do Senhor. Imagina só, irmãos, que de Efésios 6, do 10 ao 18, existem a palavra contra, está escrito 5 vezes. Ou seja, isso está dizendo que eles não vão parar. Os terroristas de Satanás não vão parar, eles vão tentar nos destruir, mas eu louvo ao Senhor, porque mesmo que haja os inimigos, os terroristas de Satanás querendo nos destruir, há um Deus sobre todas as coisas, há um Deus sobre a nossa vida, e nós vamos a cada dia que passa transformar a nossa mente. Vai haver um metanoia, e quando vir coisas, quando aparecerem coisas sobre as nossas mentes, sobre os nossos olhos, tentando nos aguçar no paladar, no olfato, ou até mesmo de ouvir falar, nós vamos estar firmados naquele que nos fortalece. Nós vamos estar firmados no Senhor, porque o conflito final desta guerra espiritual travada, irmãos, contra as forças espirituais das trevas, está sendo operada a cada dia que passa daquilo que é visto. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos deixando a nossa vida ser alimentada. Quero trazer novamente à memória. Aquele menino disse ao seu avô: creio que dentro de mim existe um lobo e uma ovelha. Qual deles vai crescer? E assim somos nós. Qual vai crescer sobre nós? O lobo ou a ovelha? Não pense que o lobo vai sair da sua vida. Ou não pense que você não tem mais o lobo. Não, o lobo mora aí. Porque nós somos carne. Nós estamos buscando a santificação. Nós estamos buscando a estatura de varão perfeito, mas ainda não somos perfeitos. Ainda erramos, mas que os nossos erros não sejam erros de tal forma que nos levam à destruição, a começar espiritual e depois física, familiar, empresarial, em todos os sentidos, mas que o nosso Deus possa a cada dia que passa nos dar graça para nós nos alimentarmos da santa e poderosa palavra de Deus e nos vestir da armadura que Deus nos dá, para que nós possamos guerrear nesta guerra travada, chamada batalha espiritual, que são os conflitos da nossa vida cotidiana, e nós venhamos sair daí vencedores para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, termina aqui mais um Explica aí, Pastor, falando sobre batalha espiritual, e este é um tema amplo que daria muitos e muitos programas, vamos pensar assim,
muitos e muitos capítulos desse Explica Aí, Pastor. E eu quero pensar muito sobre ele, porque é uma coisa que está em evidência e muitos estão negligenciando isso. Mas uma coisa para finalizar é certa: se nós estivermos em Cristo e Cristo for a nossa total dependência, nós teremos batalhas espirituais, mas em todas elas nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, um abraço e eu amo muito falar com vocês e que os irmãos possam aprender um pouquinho mais sobre batalha espiritual. Deus os abençoe e até sábado que vem com mais um Explica Aí, Pastor.